Fala pessoal, beleza? Vamos começar nosso diário de trade hoje, dia 15/5, quinta-feira. E já vamos começar aqui, galera, estourando a boca do balão com uma super tendência no ouro, tá? Só para ficar claro, galera, para vocês que isto é um movimento de tendência, tá? Para quem surfou aí essa movimentação, foi excelente, tá? Só que vale lembrar que ontem ele também trabalhou o dia inteiro em tendência, né? Então, se a gente volta aqui no período da madrugada, rompeu esse movimento complexo e seguiu na sua movimentação, ó, fazendo zigue-zagues descendente. Isso, galera, durante a madrugada, tá? Até por volta das 4, via abertura do mercado londrino, de Londres, né, mercado europeu, e o mercado acionar um pivô de alta. Agora a brincadeira, pessoal, é o seguinte, porque depois disso, você não tem dificuldade nenhuma para operar o ativo, né? Tanto que você começa a encontrar os cenários ideais conforme o mercado vai trabalhando, ó, no rompimento dessas estruturas, estão vendo? Que são micro bandeiras, ó, são micros rompimentos, galera, ó, durante toda a sua movimentação de alta, certo? Então, o que a gente poderia mencionar aí? E, galera, essa aula aqui é para tendência, tá? Já a gente vai entrar no nosso mercado lá. Então, o que a gente poderia colocar aqui, ó, como destaque? Por exemplo, ó, renovação de máxima. Ó, renovação de máximas. Pode colocar aí também conjunto de médias ascendente, tá? Conjunto de médias ascendente. Ou seja, aqui é a gente trabalhando numa movimentação de alta, galera. Que vocês percebem claramente que a cada rompimento, ó, a cada rompimento que o mercado faz, ele troca polaridade, né? Rompeu o topo, volta a fazer pullback. E assim ele vai seguir, ó, sucessivamente, tá vendo? Ó? O mercado trabalhando aí numa super tendência, ok? E claro, né, pessoal, que dentro dessa movimentação você vai ter os gatilhos, né? Você tem os candles de ignição, ó, rompendo 200. Esse aqui que fez o engolfo lá por volta das 5 da manhã, né? Aí você vai ter vários, eu não vou marcar todos, tá? Que eu não sei que ponto que você entraria. Mas dentro do operacional você teria aí muitas oportunidades. Isso aqui é um dia, galera, para lavar a égua. Eu não estou pegando o ouro, tá? Porque assim, como eu expliquei para o pessoal na sala ao vivo, eu não estou dando conta de operar. Cara, eu não estou dando conta nem de operar o índice dólar, galera. O índice e o dólar estão exigindo um nível de concentração. Cara, fazia tempo, como eu falei, que eu não me estressava tanto em operar no mercado brasileiro, cara, né? E esses últimos 2 anos aí, 1 ano e meio, 2 anos, está sendo desafiador, cara. Desafiador para mim, desafiador para muito cara grande aí, que entende que o mercado mudou seu ciclo, tá faltando liquidez, tá carente aí, tá? Mas a gente vai tocar nesse assunto. Mas então, falando do ouro para quem pegou e surfou a movimentação, rapaziada, é o dia de você fazer o mês, né? Isso aqui é um caixa eletrônico, se você não tem dificuldade para operar. A análise técnica aqui é estritamente respeitada, cara. Foi para isso que ela foi feita. Foram utilizados gráficos de fora, meu irmão. Martin Pring não pegou. Al Brooks não pegou. Thomas Bukowski, Bob Woman, né? John Morphy, nenhum deles pegaram o gráfico do índice dólar para fazer os seus estudos, as suas análises. Cara, os caras pegaram ativo grande, certo? Então, por isso que tá aí a movimentação. E só para finalizar aqui essa questão das médias, galera, faltou mencionar também o que? Médias convergindo. Como assim convergindo, Mol? O que vocês percebem, pessoal? Que aqui, olha só, elas estão próximas do preço, certo? Estão próximas do preço, ó.
Estão vendo? Próxima do preço, próxima do preço, próxima do preço, e assim vai, ó, ok? E aí se mantém na movimentação forte. Então, um ponto extremamente importante aí, tá? Mas basicamente esse é o cenário do ouro, tá? O Nasdaq, galera, o Nasdaq, engraçado, pessoal, que hoje teve tanto o índice como o dólar como o Nasdaq ficaram presos aqui, ó, trabalhando entre as médias de 220, que a gente chama de, para quem aí está ciente no operacional, a gente chama de zona de armadilha, tá? É a famosa trap zone, ok? Então os dois ativos, os três ativos aí ficaram na trap zone por boa parte, tá? Então o Nasdaq aí que fez um movimento semelhante ao ouro, na parte da manhã, pessoal, aqui, ó, 9, 10 da manhã, teve notícia, teve tudo mais, ficou uma pancadaria. Mas é o que eu falo sempre, o mercado, ele vai te dar a oportunidade. Vai testar isso aqui, ó. Mas por que está falando da mentalidade? É questão de mentalidade, galera. É questão de mentalidade. Por quê? A gente não tem paciência de esperar. Eu mesmo ando sem paciência com o mercado brasileiro. Na B3, estou lutando para esperar, para confirmar, tudo mais, porque tá tão estressante as falhas dos movimentos que muitas vezes você acaba entrando em pontos que não é para você entrar, cara. Você sabe que não é para você entrar ali, certo? Eu vou mostrar para vocês também depois a cancelada que eu dei no dólar na compra e o movimento que eu tive que engolir a seco dele ter ido aquele tempo todo sem mim, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas só retomando aqui essa questão do dolinha, do dolinha não, perdão, do Usatech, a gente viu aqui que ele ficou preso, tá? Ó, região de fundo, ó. Média de 50 correndo por baixo, 200 por cima. Só que olha como ele vai dar o sinal para você, ó. Aqui ele já começa, tá vendo? Ele já te demonstra uma possibilidade de defesa. Aí quando você vê uma barra de força, uma barra ignorada e outra barra de força rompendo, aqui já é um importante sinal. Só que aí você tem que fazer o quê? Comprar o risco, né? Por que o risco? Porque é trap zone, é conta 200, é comprar o risco. E de depois, cara, você vai encontrar a oportunidade clara mesmo, um pullback claro, aqui, ó. E deu para pegar, viu? Deu para pegar porque ele tem volatilidade. Aí, pessoal, a gente tem que jogar lá no macro, tá? A gente tem que jogar no macro. Por quê, irmão? Porque, pessoal, o Nasdaq, ele tá numa região que a gente pode chamar aí de uma possibilidade de distribuição, tá? É uma região. Por quê? Porque ele falhou essa região de fundo, né? Fez um falso rompimento desse fundo durante a madrugada, entrou em pressão de compra e hoje, ó, ele falhou a máxima. Teve um falso rompimento, o famoso trap, com um preço de fechamento de reversão aqui. Padrão esse que está lá no livrozinho, tá? E aí, meu amigo, é aqui, ó. Por isso que às vezes você tem que olhar os 60 minutos, galera. Entender, né? Entender o comportamento do preço aí. Então ele falhou. E aí que você fazer o quê? Vai ter que pegar o pivô, né? Aqui você vai ter que pegar o pivô, senão não tem jeito. Né? Aí se você quer operar o pullback um pouco mais clássico, ele fez, ó. Mas o alvo é na 200, que retornou para o balaio de gato aqui de novo, ó. Certo? Ah, amor, mas aí você reclamando do índice, olha o que o Nasdaq fez. Galera, olha a diferença, né, meu? Olha essa ida e essa volta, cara. Pelo amor de Deus. Né? E além disso, tem uma dica importante que eu vou dar para vocês. Estão vendo aqui? O mercado, quando chega muito caro na 20, pode ter certeza que ele vai falhar o pullback. Isso é tiro e queda, tá? Vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, pessoal? Colocando aqui o gráfico do dólar. O dólar hoje que fechou em alta. Nossa, pessoal, olha só. Alta do dólar de 0,72% e alta no índice de 0,71%, meu amigo. Vocês entenderam, galera, que eles praticamente andaram igual? Mas a abertura do dólar, galera, a gente viu que ele encerrou nessa movimentação de alta, né? E a abertura do dólar hoje deu minimamente, aqui ó, a retração de 50% de FIBO, ó, retração de 50% de FIBO, mais média móvel de 200. Então, o que que eu tenho aqui? Se eu for colocar na balança, ó, o que que eu tenho?
retração de 50%. O que eu tenho mais, pessoal? MM200. E o que eu tenho mais? Preço de fechamento da VWAP, tá? Pregão anterior, ó. Preço de fechamento, VWAP, certo? Então eu tenho aí uns pontos, né? Além do suporte ter segurado o preço. Então eu tenho uns pontos de defesa para o mercado, tá? Então, ou seja, isso que está aqui não está de forma aleatória. A gente tem possibilidades, ok? A gente tem possibilidades aqui. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Tinha confluência? Tinha. Então a gente viu que o mercado abriu, né? Já abriu rejeitando, não tem como vender aqui e tudo mais. Aí o mercado começa a brigar. Só que neste ponto aqui, pessoal, eu fiz uma comprinha, botei meu stop em tique abaixo, liquidez ridícula. Só que vocês viram a demora do mercado aqui, pessoal, né? Ele começou a voltar, ele embaçou. E o que acontece, galera? Eu estava desenhando, se o mercado rompesse essa região, que ele poderia desenhar um pivô, né? Ele poderia desenhar um pivô de alta aqui, se ele saísse da trap zone. Só que aí o cara impaciente zerou a operação. Só que aí o mercado começa a brigar. Se vocês olharem, pessoal, aqui, lembra o sinal do Nasdaq? Olha o sinal que o dólar está fazendo aqui, ó. Candle de ignição, né? Um candle de retomada, uma barra ignorada e outro candlezinho interessante, que por sinal estava rompendo essa estrutura, ó, certo? Então aqui foi um candle demonstrando rompimento. Então, vocês fazem ideia que o susto que ele deu em querer rejeitar. Mas sabe qual foi o problema, pessoal? Sabe qual foi o problema? Porque quem estava demonstrando para ir para cima era o índice, cara. Essa, essa paridade no movimento dos dois, puxando igual, complica demais, cara, a nossa análise. Ainda mais para quem opera os dois ativos, entendeu? Complica demais. Então, quem estava com cara de dar um movimento para cima foi o índice, que abriu em gap de baixo e foi subindo. E o filho da mãe, né? E eu vendo essa situação, falei, cara, não vou pagar para ver, né? Mas ele continuou, ó, subindo. Quando chegou aqui, galera, acima da máxima do pregão de ontem, ele derivou. Ele tem uma deriva, veio reversão, certo? Aí aqui, conforme vocês tinham, eu até postei lá, eu bati venda aqui nessa deriva, né? Eu bati venda nessa deriva, só que o stopzinho estava curtinho. Aqui ele me estopou, né? Até porque eu negligenciei muita coisa aqui, tá? A gente tinha retração desse movimento, tá? A gente tinha médias móveis, a gente tinha topo anterior. Eu tava até pelo celular aqui, cara. Então é complicado pelo celular por causa disso. Você deixa passar algumas leituras aí que é, tá? Brincadeira, né? Só que foi curto, tá? Só que aí do mesmo modo que ele fez isso, eu já virei para compra, tá? Foi daí que eu peguei essa movimentação aqui que eu postei para vocês. Mas se eu for colocar com vocês aqui na balança, movimento lindo mesmo, foi isso daqui, ó. Foi a barrinha, foi isso aqui, o back. Esse foi o movimento lindo de compra. O resto foi chorado. Se eu tivesse comprado aqui um pouco mais acima, quem garante que eu estaria segurando isso daqui? Talvez eu não estaria segurando. Teria encerrado, acabou. Aí quando eu voltasse no final do dia para fazer o diário de trade, eu ia ver esse negócio lá em cima. Meus amigos, parece que é sinal dos fins dos tempos, hein? E aí, pessoal, para a alvo aqui, primeiro eu comecei trabalhando com a projeção do dia, né? Peguei desse fundo e joguei para esse topo, ó. E olha lá onde o mercado bateu. Estão vendo? Primeiro alvo, linha verde, linha azul, linha preta, tá? Cravando aí os três alvos, ok? Cravando máximas. Pessoal, quem assiste pelo Instagram é 15 minutos o limite que eu tenho para fazer o diário, tá? Então, passando de 15 minutos, se eu continuo fazendo, vocês assistem no YouTube, galera, porque geralmente fica de 20, 25 minutos, tá? Então aqui, ó, vai dar 15 minutos. É até aqui só para o Instagram. Aí o fechamento do índice vem comigo no YouTube.
Beleza? Então aqui, ó, vamos para o índice agora. Meu Deus do céu. Nossa senhora, pessoal. E não é que esse cara voltou para máxima, velho. O que que esses caras fizeram, meu amigo? O que que esses caras estão fazendo com esse ativo, cara? Que isso, cara? Olha, eu já enfrentei muita arame farpada no mercado, velho. Mas é bizarro, galera. É bizarro, o negócio tá nojento, cara. Vamos colocar no diário pra gente tentar entender o que que tá acontecendo. O cara vai colocar no diário aqui, ele vai achar que tá tudo bonitinho, né? Ele vai ver assim, ó. Pô, mal, você tá reclamando, olha só. Barra de, barra de venda, tendência forte, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de alta. Galera, para quem está no intraday sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes é proporcionado pelo gap. No caso aqui, ó, ele se manteve fechando positivo. Só que olha o balanço, né? Olha o balanço. O que que a gente pode tentar entender? Primeiro, se eu pegar um FIBO dessa máxima e trazer para esse fundo, o mercado está em 50%, tá? Abriu 50%. Aí eu comentei com a galera, pessoal, o mercado está abrindo na retração de 50% e está perdendo fundo do pregão anterior, certo? E está perdendo fundo do pregão anterior. Este padrão aqui, para quem conhece o jeito que o Stormer fala, ele chama de gap trap, né? Gap trap é quando o mercado abre rompendo máxima ou mínima do pregão anterior, só que em gap, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma possibilidade de um pivôzinho, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente estava vendo tudo, cara, mas eu não tava sem peito para comprar aqui. Eu tava sem peito para comprar aqui. Inclusive, eu acho que eu bati uma venda aqui, tá? Agora eu tô me lembrando que eu abortei essa operação. Eu abortei, lembrei, galera, porque ele está testando o fundo anterior. Ele está no teste da média móvel de 20 períodos. Fechamento do pregão anterior, né? Com baita de um engolfo aqui, tá vendo? Ó, engolfando. Então, eu bati uma venda aqui e eu abortei essa venda. Na minha concepção, ele poderia romper drasticamente essa VWAP, mas eu já abortei, né? Mas eu já abortei depois. E aí, meu amigo, opa, o mercado continuou subindo, tá, galera? Mas aqui não foi fácil, tá? Até porque quem comprou aqui passou um calor danado segurar a compra, tá? Para segurar a compra nessa região não foi nada fácil, né? A gente tem aqui, ó, a famosa trap zone, zona de armadilha. A gente comprou aqui, tá? A gente fez outra compra aqui e deu para não peguei 500 pontos, tá? Fiz RP só, porque ele acabou voltando. Simplesmente veio essa defesa aqui, ó. Veio essa defesa aqui para acabar com a festa, né? Veio essa defesa aqui para acabar com a festa. Acabou voltando, né? Você quer segurar, tá com fluxo comprador, vai para cima, pivô de alta, toma, na lata. E na correção, o que você faz? Joga FIBO, só para ver. Normalmente você pega no olho com o tempo de tela, tá? Mas aqui você percebe, ó, que tem uma volta em V. O problema foi aqui. Por quê? O mercado vai lá em cima, galera. Tem a chance de continuar na alta. Simplesmente os players defendem. Os players defendendo, na volta em V, você já fica, putz, defender em V. Quem garante que esse filho da mãe não vai colocar uma pernada aqui assim, ó, e cair? Aí formaliza um pivô de baixo e quebra esse ciclo comprador, né? Eu não tinha expectativa nenhuma que ele fosse retornar para máximo, até que o mercado começa a agredir tudo e faz pullback. Meu amigo, o mercado chamou claramente compra aqui, ó. E aí foi a minha última operação, porque eu comprei esse pullback e adivinha, era para eu ter saído na máxima, mas eu teimei em segurar. Teimei em segurar, galera. E eu não sei aí o que que aconteceu, se alguém depois puder ver, né? Se alguém depois puder tirar essa dúvida aí. Eu não sei o que que foi essa pendenga aqui e nem essa daqui. Ah, afastaram o presidente da CBF. Não sei, galera. Só sei que meu amigo, simplesmente, novamente, o cara faz RP, tenta segurar e volta. Certo?
É um balanço, cara. O negócio não anda. O negócio dá a impressão, que nem o pessoal fala assim, ah, mas a média tá 200, a lateral, não sei o quê. Galera, ele se afastou, tá? Apesar dela estar lateral ali, ele tem uma afastada boa, né? Até entendo que o mercado possa, né, retornar dado a lateralidade dela, mas o que que acontece, galera? Esses candles aqui, alguma notícia, alguma coisa, cara. O problema é 2 da tarde, pessoal. Isso é maldade mesmo nessa região, viu? É muito fluxo aí, muito dedo torto defendendo, não quer deixar o preço passar. E aí a gente viu que o mercado voltou, né? Eu até comentei com o pessoal lá no grupo do Telegram. Eu falei, galera, será que o mercado tá fazendo um pivôzinho para continuar na baixa? Estou de olho. Só que, meu amigo, aí eu fui olhar, voltou acima da máxima de novo, cara. Porra, velho, como é que eu vou comprar aqui de novo, cara? 4 horas da tarde, eu vou encarar essas defesas vendedoras, meu amigo. E sim, galera, os caras defenderam. Os caras defenderam o movimento, cara. Então, basicamente aí, a gente tem uma ampla lateralidade, ó. Uma ampla lateralidade. Só que não é a lateralidade do dia, é a lateralidade desse eixo de negociação. Porque o dia começa aqui, entende? E o que que eu estou tirando de leitura de tudo isso? Se vocês observarem junto comigo, para amanhã, o que que a gente começa a identificar? Ó? Eu vou marcar aqui um suporte, certo? E eu vou marcar aqui uma resistência. E o que que eu estou tirando de leitura aqui? Na minha concepção, pelo que ele desenhou, ele pode estar fazendo isso, ó. Uma onda expansiva, uma onda corretiva, uma onda expansiva, tá vendo? Cujo a onda expansiva aqui pode estar fazendo o pullback, que é a famosa troca de polaridade aqui nessa região, ó, para dar sequência na alta no pregão de amanhã, certo? Vejo sim possibilidade de o cenário ser esse daqui. Até porque, se eu coloco lá no diário, sugere continuação de alta. Se eu coloco nos 60 minutos, olha nos 60 minutos como ele sugere continuação de alta. Tá vendo? E eu comentei com o pessoal, falei, galera, esse mercado é tão pilantra que ele fez ontem e anteontem a correção dos 60 minutos, certo? Então hoje ele pode acionar essa correção e ele acionou. Só que ele acionou essa correção rejeitando demais, cara. Foi isso que ferrou com o dia. E aí no final do pregão ele acionou de novo, ou seja, o desenho que eu fiz para vocês ali é esse daqui, ó. E isso daqui na minha concepção é pullback, ou seja, amanhã eu vou tentar priorizar para pegar algo na primeira hora, velho. Eu vou ter que mudar, eu estou mudando a minha abordagem. Assim, como vocês me conhecem, sabe que eu não gosto muito de ficar fazendo esses tradezinhos aí de leilão, né, de abertura. Eu vou me arriscar todo para pegar 200, 300 pontinhos, pelo amor de Deus, né? Isso não é correr atrás de migalha, pessoal. Vocês merecem muito mais do que isso, tá? Vocês merecem aprender a operar como um profissional e lucrar de verdade no mercado. O mercado é amplo, não fica aí se matando querendo aprender, né? Deixo aqui a minha indignação com pessoas que vêm estudar comigo, vê o outro fulano fazendo tradezinho de abertura, vai corre para lá. Ah, eu tenho que aprender não sei o quê, aprender liquidez, não sei o quê. Galera, se vocês continuarem pulando de galho em galho e não dar tempo ao tempo, vão ficar batendo cabeça, cara. Porque o fulano que tá lá do outro lado postando isso, ele não tá mostrando nada do que realmente ele faz no dia. Eu tô aqui, todo mundo vê, né? O jeito que eu posto, o jeito que eu fico irritado, nervoso. Cara, eu sou trader, velho. Eu opero. Eu vivo essa porra todo dia, cara. Então eu fico indignado quando eu erro, fico indignado quando o mercado não está entregando movimento, fico indignado quando o mercado entrega um movimento e eu fico de fora. Sou trader, você é assim a vida toda, sou competitivo, cara, no mercado, né? Talvez seja por isso que eu sobrevivi a esse tempo todo já. Claro que tem muito a melhorar ainda, e se vai com o tempo, né? Quanto mais tempo de mercado aí, mais maduro tu fica, beleza? Mas basicamente é esse, pessoal. Espero que amanhã, sexta-feira, né? O velho, a velha sexta-feira. Eu espero que entregue alguma coisa, tá? Tô crendo aí. Vamos lá.